A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, glórias a Deus por mais esse dia. Vamos voltar aqui com a nossa série Identidade. Nós fizemos a primeira parte falando identidade, da morte para a vida, e agora nessa segunda parte nós vamos falar sobre identidade. O tema é o bebê na fé, desenvolvendo os 5 sentidos. Logo quando nós pensamos numa identidade, essa mudança, nós vamos logo pensar no nascimento, não é isso, irmãos, que vai acontecer conosco? A palavra mesmo de Deus diz, né, o batismo simboliza isso, é um morrer para o mundo e um nascer para Cristo. Então, nós como nascidos em Deus, para formar nossa identidade, nós vamos colocar ali desde, nem dos primeiros passos, mas do primeiro, quando nós entramos num novo ambiente, saímos ali da onde nós fomos gerados, para que nós possamos ver a luz, amém? Vamos orar pedindo para o Senhor estar à frente em tudo conosco aqui nessa palavra. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai, o teu nome. Te pedimos, Espírito Santo, esteja conosco, conduzindo-nos em tudo, que o Senhor possa ministrar, falar aos nossos corações, usar, Senhor amado, a minha boca, que o Senhor possa conduzir todas as coisas e que o Senhor destrave todos os nossos sentidos, para que nós possamos entender mais da tua palavra e que nós possamos nos desenvolver e crescer em ti. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos e te colocamos, Senhor, esse tempo precioso da ministração desta palavra, desta série nas tuas mãos, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós te engrandecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos ler aqui em Isaías 43, 18. Está escrito assim lá: não vos lembreis das coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Então, toda vez que está sendo gerada uma criança, que uma mulher está grávida, então é falado dessa forma, né? Ela vai dar luz, então vai sair ali daquele ambiente onde tudo não tinha contato com o exterior, mas quando ele sai, vem a luz. É uma nova criatura, uma vida que foi gerada. E assim, quando nós somos gerados em Deus, também há uma nova vida para nós. E essa nova vida, ela começa desde lá, de onde foi gerado, até que realmente nós temos contato maior com esse ambiente de aceitar Jesus. Então, com as coisas espirituais, nós começamos a ter um novo contato. Quando pensamos nesse sentido, que nós nos desenvolvemos desde quando ali somos os bebês, né? A Bíblia mesmo fala em bebês na fé. Paulo cita isso, né? Que realmente algumas coisas que ainda a igreja ali que ele estava se dirigindo não poderiam comer comidas mais sólidas, mas sim ser tratados como bebês. Outras coisas nós vemos também na Bíblia falando como criança. Então, assim, há um desenvolvimento na fé, há uma criação dessa identidade. A partir do momento que você aceita Cristo, há um desenvolver dessa identidade, dessa maturidade, desse andar com Cristo, dos primeiros passos e principalmente no entendimento nosso. E foi pensando nessa parte em que veio logo desde o nascimento, para que nós comecemos ali a entender como são desenvolvidas as coisas espirituais. E como as coisas espirituais, elas são muito transferidas também a nós, como aqui para uma criança que nasce, ela começa a desenvolver, não de uma vez, ela não vem com sentidos todos, os 5 sentidos desenvolvidos. Assim também conosco, na fé, nossos sentidos também espirituais, eles não vêm desenvolvidos. Então, aos poucos, nós começamos a ter esse contato com esse novo ambiente cristão, a ter essa dimensão de começarmos a andar com Deus, e principalmente muitas coisas espirituais, elas são desenvolvidas pelos nossos sentidos. E fazendo essa comparação, nós vamos ali pegar todos os nossos sentidos e trazer também agora para os sentidos espirituais em desenvolvimento.
É tão importante isso, porque muitas coisas aqui, Deus ele é perfeito, e nós vemos o desenvolvimento de um bebê, os 5 sentidos, como ele é formado, e bate muitas coisas aqui também com o que a Bíblia fala, e inclusive dá exemplos a nós através da questão dos sentidos, o desenvolvimento da nossa fé, da nossa carreira com o Senhor. Então nós vamos começar aqui a falar sobre o primeiro sentido que eu vou falar aqui no desenvolvimento de um bebê, é sobre a visão. Então nós vemos ali quando logo o bebê no parto ele é tirado, né? Parece que vem aquela luz, o bebê ele não abre os olhos ali completamente e ele fica daquela forma. Muitas mais vezes ele está com os olhos fechados, mas aos poucos ele vai vendo, vai desenvolvendo aquela luz, ele vai tomando conta ali do ambiente. Eu pesquisei aqui, irmãos, e o bebê, quanto à visão, como que é o desenvolvimento de cada sentido do bebê, para que nós possamos entender e comparar com a nossa vida espiritual também. Aqui, como que é a visão do bebê, logo quando ele nasce. Os recém-nascidos, vou ler aqui para os irmãos que eu peguei da internet, só para a gente ter assim uma noção, mas que muito vai nos ajudar também no desenvolvimento aqui do nosso estudo, dessa série Identidade. Os recém-nascidos podem ver, mas ainda estão formando conexões entre o nervo óptico, a retina e o cérebro, né? Ele está fazendo essa ligação daquilo que ainda ele não está totalmente desenvolvido nessas conexões daquilo que ele vê para passar para o cérebro. Olha só como Deus é perfeito. Já conseguem ver algo próximo, só conseguem ver algo próximo a eles, de 20 a 25 centímetros aproximadamente. E a sua visão, ela é lateral, ele não tem uma visão direta, certo? Uma vez a visão central ainda não se desenvolveu completamente. Então o bebê, quando ele nasce, ele só consegue ver as coisas próximas a ele, ele não consegue ver as coisas ainda de longe, ele não consegue ter essa noção daquilo que também é discernimento daquilo que ele está vendo, ele não consegue ainda, ele está formando essas imagens, ele está de tudo aquilo que ele está vendo. Assim também o nosso sentido espiritual, nós podemos aqui comparar que quando nós ainda estamos imaturos na fé, nós só conseguimos ver as coisas, aquelas que estão ali próximas dos nossos olhos, aquelas que estão ainda de longe. Eu não tenho esse discernimento ainda espiritual de ver as coisas, ainda aquilo está se formando para mim. Então eu tenho uma fé ainda, eu tenho uma fé que realmente ela precisa alcançar novos níveis de visão. Como a águia, ela tem uma visão bem aguçada, ela consegue ver de longe as coisas ainda que nem sequer se demonstraram perto de nós. Então, a partir do momento que nós vamos desenvolvendo a nossa fé, como diz aqui pela palavra, que a fé, ela é, no sentido da visão, nós podemos pegar aqui, em Hebreus 11:13. Todos esses viram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, a partir do momento que nós vamos nos desenvolvendo em Cristo, a nossa visão, ela vai deixar de ser periférica, vai deixar de ser ali lateral, mas vai ser uma visão central, ligada, inclusive, daquilo que nós nem vemos, mas nós temos uma conexão com o alto, que nós vimos principalmente, não aquilo que está diante de nós, mas nós vemos muito além, nós vemos aqui as promessas de Deus, nós vemos aquilo que está muito longe, que muitos não conseguem enxergar. Aqueles que estão desenvolvidos em Deus, eles começam a enxergar longe, eles começam a ter uma visão mais aguçada. Quando nós somos bebês ainda, nós só conseguimos ver aquilo que está ao nosso alcance, diante das nossas vistas, bem realmente tangível aos nossos olhos. Mas quando nós temos um desenvolvimento com Cristo, a nossa fé, ela está firmada, nós não precisamos ver para crer. Nós cremos e vemos. Amém? Aleluia!
Como é lindo a palavra de Deus, irmãos. Nada da palavra de Deus se confunde ou se confronta. A palavra de Deus, ela toda se completa, e realmente tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus falou na palavra dele, nós podemos testificar, não só pela fé, mas também em todas as coisas que o Senhor criou e fez. Então, quão lindo é isso, saber que quando um bebê ele se inicia, ele só vê as coisinhas de perto. Assim também, quando nós estamos iniciando uma identidade com Cristo, nós só conseguimos ter fé mais ainda das coisas que nós vemos. Por isso que às vezes precisam ser feitos muitos milagres, então acabam vendo, então vê para crer e não creem para ver, né? Porque a fé é isso, você crê e você vê, você contempla mesmo sem ela estar diante de você. E é muito lindo isso, que aqui nós viram de longe e a distância já saudavam, já falavam assim, olha, Deus ali, eu já estou vendo o que Deus vai fazer. Quando nós vemos quando vem ali naquela parte que o profeta pede para o seu moço, olha ali uma nuvem, tá pequena, ele conseguia ali ver, né, de longe, né, bem ali, mas aquilo que ele estava vendo por fé, de repente se fez muito próxima. Então a fé, ela nos aproxima da promessa, e quanto mais nós vamos tendo um desenvolvimento com o Senhor, uma formação de uma identidade, a palavra diz aqui que pela fé nós conseguimos ver muito longe, amém? Vamos formando aí olhos de águia para que nós possamos chegar ao alvo. Deus é fiel. O próximo sentido que eu vou falar com os irmãos aqui é o desenvolvimento da audição do bebê. Olha que coisa mais linda que é o Senhor. Vamos pegar aqui sobre a audição. Perdão, que coloquei a mão ainda na frente. A audição está dizendo aqui que ela é o segundo sentido a ser desenvolvido pelo bebê ainda no 3º mês de gravidez. Ele consegue ouvir os batimentos cardíacos da mãe, a sua voz, né, os sons externos. E ele gosta de escutar as músicas, ele gosta ali que leiam em voz alta para ele, de forma a ele começar a estabelecer os vínculos dessas vibrações também sonoras, da identificação dos sons. Então assim a criança ela nasce ouvindo ali, identifica os sons que rodeiam, e depois ele já começa a tentar o que? Assemelhar e reconhecer a voz daqueles que estão mais próximos a ele. O que nós podemos ver, irmãos, com isso daqui, com a palavra, que do contrário aqui da visão que está de perto, o bebê ele consegue escutar não muito aquilo que está baixinho perto dele, ele não consegue escutar. Ele só consegue escutar mais os sons altos, aquilo que faz estrondos, que tem vibrações. Então o que é baixo ele não consegue escutar, ele consegue escutar somente aqueles estrondos. E ele também ele escuta, mas ele ainda não identifica claramente os sons. Depois ele vai tendo esse contato também emocional, principalmente com o som, com aquilo que ele ouve. Ele vai tendo o contato daquilo que é falado diante dele, e ele vai tendo reações de acordo também com aquilo que ele vai ouvindo, com esses sons, né? Então às vezes a criança ela pode chorar se ela escuta um som muito alto, e aquilo que está mais próximo a ele não, às vezes a criança ainda não desenvolveu quando se fala de forma mais baixinha ali perto dele. Então ele já tem isso dentro dele, é o segundo sentido, né, a ser desenvolvido, é a audição. Só ele já tem isso dentro dele, só que ele não tem ainda o discernimento daquilo que ele ouve. Então esse discernimento ele vai tendo aos poucos. Então o que nós podemos tirar aqui da audição, né?
que diz aqui, a fé, principalmente, que nós estamos falando aqui, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, esse desenvolvimento aqui, ele já está na criança, mas ainda ele não consegue discernir. Às vezes, a criança, ela vai estar, assim, daquilo que está sendo muito barulho, daquilo que está sendo falado, porque ela vai mais pelas vibrações, pelas emoções, mas não exatamente pelo entendimento de reconhecer a quem ela está falando, quem está falando a ela ali. Então, o que nós podemos tirar aqui dessa lição? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o quão é importante isso. Muitas vezes nós, no começo da caminhada, nós temos que escutar muito barulho, muitas coisas, mas assim, não temos o discernimento daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo pronunciado, e muitas vezes nós vamos mais pela palavra, pela emoção, e não pelo discernimento daquilo que ela está falando. E demora um tempo, mas que você escute e saiba de quem é a voz. Ok? Aqui está falando que o bebê, principalmente a voz da mãe, né, dos pais, aqueles que estão próximos ali a ele, ele se acalma, ele vai vendo daquilo que está sendo falado para ele, então aquilo que está sendo mais próximo. Então, quanto mais próximo a palavra, quanto mais aquilo é falado, e ele vai reconhecendo a voz de Deus. Na palavra diz que o Senhor fala ali que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, conhecem da palavra. Então, quando nós começamos nossa caminhada com Deus, muitas vezes nós vamos nos espantar, não vamos ali entender, ter um reconhecimento completo, até que venha realmente o discernimento, aumente-se a fé do conhecimento daquilo que está vindo sobre a palavra. Então você não vai, segundo a palavra que vem para você, você não vai reagir pelas emoções, porque o nenê, ele reage pelas emoções. Então tá ali, fala muito alto, pá, ele se assusta. Não é isso? Ele vai ter aquelas palavras daqui não pelo sentido que elas têm, mas de como ela está sendo colocada de forma exterior. E às vezes aquilo não vai trazer para ele um discernimento de reconhecimento direto da voz daquele que está guiando. Então é a palavra, ela vem pelo ouvir, pela fé, para ter o discernimento. Então essa audição é isso que nós vamos desenvolvendo em Deus, que é muito importante também. Vou falar aqui de um outro sentido agora, eu creio que os irmãos entenderam bem, que na audição, quando você começa a palavra, quando você começa a ouvir, muitas vezes você vai começar a ouvir a palavra e você vai ouvir e vai tratar aquilo de forma emocional. Mas com o partir do tempo, com o crescimento em Deus, você vai reconhecendo e você vai discernindo as vozes. Amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Vamos agora aqui para o terceiro sentido que nós vamos falar. Nós já falamos sobre a visão, sobre a audição, desenvolvimento no bebê, e agora nós vamos falar do tato. Nós falamos aqui que a audição é o segundo sentido que é desenvolvido no bebê. O primeiro sentido desenvolvido no bebê é o tato. Ele é desenvolvido ainda no bebê na 5ª ou na 6ª semana de gestação. Então, o que nós podemos tirar daqui? Falar que o tato é o primeiro sentido a ser desenvolvido e o contato. Então, assim, quando nós temos... Porque muitas vezes nós tentamos nos agarrar às coisas, não é isso, irmãos? Nós tentamos na nossa caminhada, no nosso começo da caminhada com o Senhor, nós vamos tentar nos agarrar em coisas, nós vamos tentar palpar aquilo que nós queremos, vamos tentar segurar, reter algumas coisas, mas o Senhor, ele vai nos mostrando essa confiança, né, de andar com Ele, que aquilo, às vezes nós vamos andar, vamos colocar o pé e a ponte vem depois, não é isso, irmãos? Então, mais uma vez, falando sobre a fé,
Então, no começo da caminhada, pode ser que muitas vezes nós tentamos nos agarrar a coisas, a lugares, não é isso? A tantas outras coisas, só que com o caminhar, com o passar do tempo, o Senhor ele vai nos mostrando que a nossa dependência exclusiva é nele, é sobre ele. Então nós precisamos estar agarrados ao Senhor, na palavra, nas promessas e não nas coisas tangíveis, nas coisas ali que nós podemos tocar, naquilo que nos rodeia, naquilo que nós nos sentimos seguro porque vem das nossas mãos ou porque estão nas nossas mãos. Mas nós vamos mudando e sabendo que o verdadeiro tato que nós precisamos na nossa vida é estar firmados, seguros, né? Estabelecidos ali, que nós estejamos na palma das mãos do Senhor, que nós possamos estar firmados com os nossos pés na rocha que é Cristo. Então o Senhor vai desenvolvendo o nosso sentido, o nosso tato, porque nós vamos fixando os nossos alicerces, nós vamos fixando os nossos sentidos, a nossa segurança, a nossa confiança em Jesus Cristo. E é lindo, nós vemos esse crescimento também. Mas o bebê, como ele está em desenvolvimento, então ele sempre vai ter um cuidado maior. O Senhor tem um cuidado com os bebês. Se você está se vendo em alguma situação que, nossa, realmente eu estou me sentindo assim, por isso eu acho que eu não cresci, calma, porque o Senhor ele vai colocando, a partir do momento que você vai andando, vai recebendo, o Senhor ele vai te fortalecendo, e às vezes vem um crescimento ali realmente que o Senhor faz de forma extraordinária. Então o Senhor abre o nosso entendimento, dá sabedoria, abre os nossos sentidos e vem o conhecimento. Mas isso vai depender do que, irmãos? Da nossa busca, do nosso compromisso, de nós buscarmos mais e mais de Deus. Então assim, não adianta nós virarmos uma nova criatura, aceitarmos a Jesus e continuarmos ali como bebês, porque é gostoso ser cuidado, é gostoso ser tratado, é gostoso ter tudo na mão, ser carregado no colo, mas nós precisamos crescer. O Senhor quer que nós venhamos a nos desenvolver por mais. Eu não sei quem é pai, mãe aqui, mas você vê um bebê, é muito lindo, é muito gostoso a gente ter um bebezinho na mão. Ele dá trabalho também, às vezes é noite ali sem dormir, tantas coisas, porque o cuidado ele é maior. Esse é o cuidado de Deus conosco também. Mas quem que quer que o seu filho continue e não desenvolva? Por mais gostoso que seja uma fase, a gente quer que ele se desenvolva, passe e realmente avance na sua vida, que ele cresça, que ele se desenvolva e que cada fase ele realmente possa se comportar com a fase que ele está vivendo. Não uma fase anterior, porque isso nessa imaturidade, mas uma maturidade. E espiritualmente também assim. O Senhor quer que os seus filhos cresçam. Então o Senhor ele dá o alimento, o Senhor ele nos traz todas as condições, vai nos carregando também, mas vai ter uma hora que o Senhor ele quer que nós venhamos a nos desenvolver. E principalmente o que nós temos que desenvolver aqui nessa busca, as primeiras coisas são nossos sentidos espirituais, para que nós possamos discernir as coisas. Então, principalmente é dado pelo nosso discernimento. Então você consegue, quando você pega alguma coisa, você consegue discernir. Vamos supor, eu estou com um copo aqui na mão, então eu vejo com os olhos fechados ou aqui, eu consigo apalpar e conhecendo as coisas, eu consigo saber que é um copo e que é de vidro, ok? Quando eu bebo uma água, um suco ou algum sabor aqui, pelo meu paladar, eu vou saber o que é. Se eu estou vendo, pelo meu sentido aqui da visão, eu não estou escutando nada, eu estou ouvindo. Quando eu escuto o som aqui, né, por experiências, eu vou saber que eu estou tocando num vidro e que pode ser um copo. Então são discernimentos que Deus vai nos dando, e assim na vida espiritual também. Então nós vamos caminhando com Cristo e nós vamos discernindo aquilo que, no ambiente, aquilo que está à nossa volta.
O Senhor, Ele faz questão de desenvolver isso conosco. Isso vem através da nossa busca e das coisas que nós vamos viver em Cristo também. Então é lindo o agir de Deus. E eu fiquei pensando aqui também, né? Como o tato é o primeiro sentido a se desenvolver em nós. Então muitas vezes nós não queremos soltar certas coisas. Há uma dificuldade grande em soltar certas coisas, né? E nos apoiarmos em coisas que realmente não são aquelas que o Senhor determinou para a nossa vida. E a gente desenvolveu isso e não consegue largar para que o Senhor, ou que nós possamos dizer aquilo que nós possamos pegar ou não. Então esse discernimento espiritual. Então quando nós começamos uma vida com Cristo, é importante nós desenvolvermos os nossos sentidos espirituais. Amém, irmãos? Vamos ainda agora falar sobre o olfato. O olfato ainda no útero, ele já consegue ali, ó, ainda no útero, o cheiro da mãe. Então, é um desenvolvimento espiritual também, que nós conseguimos, que desenvolve em nós para poder o quê? Ó, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui o olfato. Que ele consegue sentir odores ainda na barriga. Perdão, irmão, deixa eu só puxar aqui um pouquinho, porque eu estou vendo aqui do computador. Só um momentinho. Então, aqui fala assim, ó, que o bebê, ele começa a sentir os odores ainda na barriga da mãe. Ele consegue aqui, ó, no útero reconhece, depois do nascimento ele passa a distinguir os cheiros, né? Especialmente dos familiares. Então, daquele que você anda mais próximo, o bom cheiro de Cristo, né? Quando nós temos uma vida mais próxima com Deus, um perfume suave, nós começamos a desenvolver um cheiro agradável, passamos a sentir o cheiro agradável daqueles que estão ao nosso redor, para nós discernirmos quem está andando conosco, não é isso? Então esse sentido espiritual de nós sabermos com quem nós estamos andando, com quem nós estamos falando, que amizades que nós estamos nos conectando. Então esse é um sentido espiritual também que Deus vai colocar diante de nós, porque é aqueles que estão mais próximos de você. E também você vai ver que a mãe às vezes fica com o cheirinho do bebê, o bebê ali alguma coisa também pode pegar da mãe, ele é cuidado, mas às vezes nós estamos num ambiente que não é agradável. Então nós temos que começar também a discernir aonde nós andamos e com quem nós andamos. Também é um discernimento. Quando nós começamos a andar com Cristo e nós vamos crescendo na fé e nas distinções daquilo que está sendo colocado diante de nós. Então, olha, tem alguns ditados populares que dizem assim, isso está cheirando mal, né? É um discernimento, já na linguagem popular. Na nossa linguagem espiritual também. Então, está produzindo-se um bom perfume ou não? Aquilo está trazendo como as nossas narinas. O Senhor, ele diz também que subiu as narinas de Deus, né? Então, assim, qual é o odor, qual é o cheiro que você está produzindo? Também. O bebê, ele vai estar ali, muitas vezes ele vai gorfar na roupinha, vai precisar ser trocado, para ele estar se mantendo sempre cheirosinho. Então, na nossa vida espiritual também é assim. O que é aquilo ainda quando você como bebê, você não pode deixar certas coisas permanecerem na sua vida, porque senão elas podem cheirar mal. Então você vai ter que ser um bebezinho, né? E o Senhor faz assim, que está sempre ali, qualquer coisa você chora aos pés do Senhor, troca roupa para poder trocar roupinha, para mostrar que você está incomodado
com aquilo que está perto de você, que está trazendo ali um cheiro mau. Então, esse é o nosso desenvolvimento com Cristo também, e daquilo que está ao nosso redor. Daquilo que está ao nosso redor. Esse discernimento ele é tão importante. Eu penso que assim, uma das coisas que podem assim até matar o ser humano muito rápido é vir algum veneno através do ar, né? As contaminações também elas vêm através do ar. Muitas coisas daquilo que entra pela nossa narina, né? Do nosso olfato, porque ele vai diretamente na nossa respiração, no nosso pulmão. Então nós temos que cuidar muito daqueles que estão perto de nós, daquilo que está sendo colocado, para que também nós não venhamos a ser contaminados. Amém? Então os ambientes que andamos, está cheirando bem, está cheirando mal, podemos ser contaminados? Nós temos que pensar isso também, para poder crescer com o Senhor, para que nós possamos andar em ambientes bons, com cheiros agradáveis, que nós possamos produzir cheiros agradáveis e que nós possamos discernir com quem nós andamos, com quem nós estamos falando e nos conectando. Amém, irmãos? E nós vemos aqui que a intimidade, né, daqueles que ele consegue sentir, já desde daquele que ele tem intimidade, já o cheirinho da mãe. Então também o reconhecimento do cheiro de Cristo. Tem cheiro de Cristo? Né? Essa amizade que você está conectado tem cheiro de Cristo? Amém? Vamos andar. Não tem cheiro de Cristo? Está fora do seu ambiente. Deus está dando um discernimento, não está bom. Cheira mal. Então nós temos que pensar no que Deus está falando conosco, esse discernimento. Então o bebê, quando nós nascemos novamente com Cristo, o Senhor vai trazendo também para nós, para que nós possamos desenvolver nele. Amém? Eu já falei aqui da visão, da audição, do tato, do olfato, e agora vamos falar do paladar. Amém, irmãos? Vamos falar do paladar. O bebê, ele começa tomando leite materno, daquilo que sai diretamente ali da fonte preciosa, onde tem todas as vitaminas, todas as coisas, é muito bom, que é o leite da mamãe. Ele vai lá, vai sugar, vai aprender também a mamar, para poder digerir aquilo também. Tem coisas até o bebê mesmo, que ele pode ter um refluxo, não aguentar com tudo aquilo, né, gorfar, né, como diz. Então ele ainda está colocando, mas ele está crescendo, ele está se desenvolvendo rápido. Ele está se desenvolvendo rápido em estatura, e ali está engordando, está se dando bem, está ficando ali quietinho, está desenvolvendo que está à volta, está confortável, está ótimo. Mas é muito bom a gente ficar assim, receber um leitinho do céu, receber ali as coisas de Deus. Mas o Senhor quer desenvolver o nosso paladar. Por quê? Deus tem muito mais para nós. Ela serve até um tempo, leite, mas depois aquilo vai ficar em déficit. Você precisa começar para poder desenvolver a sua dentição, para poder desenvolver todas as outras coisas no bebê. Ele precisa, principalmente da fala, na digestão, ele vai começar uma introdução alimentar. Ele vai começar a comer uma frutinha, ele vai começar a comer uma papinha, até que vão nascendo os dentinhos, as coisas que ele vai conseguir mastigar, e ele vai conseguir engolir, ele vai começar a comer sozinho, ok? Então, no começo da nossa caminhada com o Senhor é assim, nós vamos ali recebendo o alimento, que aqui nós não podemos até falar outra coisa, que o alimento também é a palavra do Senhor, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que vai nos manter de pé, é que vai desenvolver todos os outros sentidos. Então nós precisamos de alimento, ele é vital para a nossa vida. Então nós precisamos da água viva, nós precisamos aqui receber alimento do alto, para que realmente todas as outras coisas no nosso organismo ela venha funcionar. Então
como nós vamos discernindo aqui aquilo também que nós podemos comer, aquilo que pode nos trazer morte, aquilo também que então do Senhor ele vai preparando, porque tem coisas que você não vai poder comer, que eles vão levar você à morte. Tem coisas que vão se tornar amargas na sua vida, que traduzindo em palavras são coisas que não vão ser agradáveis na sua vida, são provas. Você vai passar por um processo amargo, que não é gostoso de se digerir, não é gostoso daquilo na sua boca, de você sentir o gosto daquilo. Mas o Senhor disse que a palavra é doce, a palavra é doce mais que o mel. É bom o pão, o sustento, o alimento, então a palavra. Então a partir do momento que nós vamos recebendo ali, vai dando na mamadeira, vai tomando aos pouquinhos, mas até o momento que você começa também o seu paladar a ser desenvolvido e você começa a receber coisas maiores. Deus quer que você se desenvolva, que você comece a comer sozinho, que você comece a digerir a palavra. Você vai digerir a palavra no seu organismo, para o seu crescimento. Então, Deus vai dar mais e mais. Então, vão se introduzindo mais alimentos, mais da palavra de Deus. E aquilo vai te fortalecendo e te fortificando. E aquilo vai fazendo com que você cresça na fé e desenvolva todos os outros também, todos os outros sentidos. Então, a palavra de Deus é maravilhosa, porque nós precisamos dos 5 sentidos também espirituais para que nós possamos crescer em Deus, que nós possamos deixar de ser bebês na fé, para nós criarmos essa identidade com Cristo. Então ali nós não temos ainda controle daquilo que já está em nós, mas ele precisa ser desenvolvido. Então o bebezinho ele está ali, está sendo cuidado, muito bom, tem uma identidade, tem o RG, nasceu novinho, já ganhou ali um nome, ok? Já ganhou um nome, está lá no céu anotado, você nasceu em Cristo, está ali seu nome, está ali a sua filiação, mas a sua identidade não garante como é o seu desenvolvimento, você ainda é novinho. Não é nem identidade, é certidão de nascimento ainda, né? Uma certidão de nascimento, depois ali identidade. Para quê? Para que depois você possa colocar a sua assinatura, vai tomando forma aquilo que Deus colocou e aquilo que vai sendo introduzido, daquilo que você vai sendo alimentado, daquilo que você vai ouvindo, daquilo que você vai vendo. Então ele vai começar depois a se externar na sua vida, para que outros possam também reconhecer a Cristo através de você, para que você possa ser parecido com o Pai. Então você vai tomando as coisas, você vai tendo contato com o Pai, você vai tendo intimidade com o Pai, você vai recebendo o alimento, você vai desenvolvendo a sua visão, você vai tendo discernimento, você vai aprendendo a palpar as coisas do Senhor, você vai desenvolvendo todos os sentidos em Deus. E isso vai te trazendo um crescimento em Jesus Cristo. Porque o Senhor, Ele não quer que nós venhamos a permanecer como bebês na fé, como meninos. É muito bom, tem parte que nós vamos ter que manter a nossa essência, a essência de menino, a essência de uma criança, porque o Senhor fala ao mesmo tempo de meninos no entendimento, mas como crianças também. Nós vamos permanecer como crianças, porque somos eternamente dependentes do Senhor. Por mais que nós venhamos a desenvolver todas essas coisas aqui, elas somente se mantêm, o nosso fôlego de vida, a nossa base é o Senhor. Então, na sua simplicidade de uma criança, de ser dependente do Pai, de ter os olhos puros nas coisas, mas no entendimento de quem é o Pai. No entendimento de quem é o Pai, mas reconhecendo aquilo, aonde eu não posso ir, sabendo dos perigos.
se desenvolvendo em Deus. Mas nós temos que nos desenvolver nesse sentido, nas percepções, para que nós possamos avançar uma vida com Cristo. Amém? Deus é fiel. Eu teria até mais coisa aqui para falar, mas vou deixar também para um próximo vídeo. Eu espero que os irmãos tenham entendido, tenham sido edificados, alimentados na palavra do Senhor, e eu também, porque eu quero receber mais também do Senhor, dos seus alimentos, de todas as coisas, que nós possamos crescer em Deus, mas que nós possamos também permanecer como crianças. Olha esse entendimento. Vamos deixar para uma próxima palavra também, para que nós possamos entender melhor essa questão. Amém, irmãos? Um forte abraço, Deus vos abençoe em nome de Jesus.